Olá, para você que nos assiste, a partir de agora a gente inicia mais um episódio do nosso programa O Vida Consciência, esse projeto da instituição Univates que visa a democratização da ciência, busca conversar com os nossos pesquisadores da casa, aqueles que desenvolvem realmente a pesquisa e mostrar para todo mundo o quanto realmente a ciência ela pode auxiliar no dia a dia da comunidade de uma maneira geral, o quanto realmente a pesquisa ela impacta. Bom, nesse episódio, que é o episódio 4 da nossa segunda temporada, já reforço que dessa vez a gente tem um bate-papo com dois convidados, para quem já vem acompanhando os primeiros já percebeu esse nosso novo formato, e para dizer também que a gente está virtualizado, ou seja, através de uma plataforma que a TV Univates está operando, a gente leva a informação, cada um no seu ambiente, para conseguir falar sobre essas pesquisas. E hoje o tema são os usos da água na agricultura, e para isso já está conosco aqui a professora Luciana Turati, ela que é vinculada ao curso de Direito da instituição e também aos programas de pós-graduação em Ambiente e Desenvolvimento e ao PPG-SAS. Professora Luciana Turati, seja bem-vinda ao nosso programa, que bacana poder conversar contigo de novo e a gente entender um pouco mais, né, tu que já participou da primeira temporada também e falou um pouco dessa pesquisa, hoje a gente conseguir interagir um pouco mais e entender um pouco mais sobre essa questão dos usos da água. Seja bem-vindo ao Vida Consciência. De arrancada, explica para quem está assistindo aqui como é que funciona, qual é o contexto dessa pesquisa. Eu quero agradecer o convite para participar desse programa, mais uma vez, mais uma oportunidade da gente efetivamente falar sobre as pesquisas que acontecem na instituição e junto aos nossos programas de pós-graduação. Então, para quem quiser nos ouvir, né, e compreender um pouquinho mais desse universo, digamos assim, que muitas vezes fica muito reduzido ao contexto acadêmico, né, mas que nós queremos cada vez mais tentar aproximar efetivamente da nossa comunidade. Bom, essa pesquisa, né, que se volta para uma investigação em torno, então, dos usos da água na agricultura, e isso dentro de um contexto de práticas sustentáveis, ela ocorre, primeiro é importante dizer, né, que ela ocorre dentro de um grupo de pesquisas que se volta para uma temática maior, né, que tem como objeto a justiça ambiental, e dentro desse contexto também 3 elementos maiores, né, que são investigações em torno dos alimentos, dos saberes e da sustentabilidade. E a água não deixa de ser um alimento também. Bom, dentro desse contexto, então, né, da investigação da água como um alimento, né, a nossa pretensão é mapear os usos que os agroecologistas do Vale do Taquari fazem em relação à água, identificando as práticas, então, né, que eles utilizam quando dos processos de irrigação, quando da produção, efetivamente, né, dos orgânicos, uma vez que nós entendemos que pelo fato da relação deles com a natureza se dar de uma forma diversa, né, dos outros produtores, ou daqueles que praticam aquilo que nós conhecemos como agricultura convencional, né, que é uma agricultura talvez mais pautada até mesmo, né, no uso de químicos, no uso de agrotóxicos, em outras formas de exploração da terra, né. Então, os agroecologistas, eles se contrapõem, digamos assim, a essa chamada agricultura convencional. Então, por essa razão, nós entendemos que eles também, em relação à água, devem adotar outras formas, né, outras práticas de utilização desse bem, que para eles é visto como muito importante, justamente por essa proximidade que eles têm com a natureza. Então, a intenção é mapear esse contexto desses usos diversos e talvez, a partir dali, inclusive, projetar modelos, né, de utilização mais sustentável da água. Isso também porque as informações que nós acessamos, né, ultimamente, se nós buscarmos, por exemplo, dados junto aos relatórios da ONU, né, o último relatório da água que foi publicado, o relatório mundial que foi publicado em 2019, no mês de março de 2019, os dados não são muito bons, né, ou seja, as projeções que a ONU faz em relação à escassez cada vez maior da água são muito preocupantes, né? Acredita-se que, por exemplo, até 2025, mais de 3 bilhões de pessoas tenham dificuldades de acessar água. Então, nós estamos lidando com um bem, né, que se mostra escasso já na atualidade e que tem uma tendência de se tornar ainda mais escasso num futuro muito breve, né? Porque 2025 está logo aí.
Fora isso, nós não podemos deixar de considerar que nós estamos falando de um direito humano, porque a água é configurada como um direito humano. E se ela atinge esse patamar, né, se ela se configura como um direito humano, há o dever de toda a sociedade, também do Estado, em garanti-la. Então, talvez um pouco, né, pensando assim, pequeno, claro que, né, nosso projeto ele está alinhado mais aqui com o que vai acontecer, com o que acontece no Vale do Taquari, né, mas, enfim, não deixa de ser uma forma de levar, pelo menos, a nossa comunidade, a nossa população aqui, a pensar sobre os usos que são, então, feitos em torno desse bem, classificado como direito humano, né, e sobre formas de melhorar essa utilização, em especial, nesse contexto de produção de alimentos, né. Professora Lu, deixa eu até, então, agora aproveitar, já que tu falou dessa questão de todo, do que envolve, talvez, a questão até da legalidade desse processo todo do uso da água, né? Tu comentou no início da tua fala, eu estava anotando aqui a questão que envolve, como justificativa, talvez até do projeto, a questão da justiça ambiental, né? Tu comentaste também agora a questão que a água é um direito humano, né? Uhum. E tu tem esse vínculo com o curso do direito, a tua formação é a questão do direito. Vamos convidar também para participar desse nosso bate-papo aqui o Guilherme, porque o Guilherme também tem a formação na área do direito, tá? E o Guilherme Weiss Niedemeyer. Fui bem ou foi mais ou menos o sobrenome, Guilherme? Bom dia, foi muito bem, Marcos. Então, ótimo. O Guilherme aqui para conversar conosco, junto com a professora Luciana Turati, porque ele é bolsista desse projeto, da professora Luciana, inclusive, quando eu perguntei antes para ela o envolvimento, ela disse, o Guilherme já é bolsista há bastante tempo, com um envolvimento bem grande nessa pesquisa. Quando a professora Luciana Turati comenta todas essas questões iniciais do projeto de pesquisa, Guilherme, como é que tu vê também essa questão do envolvimento até desse processo de legalidade, do fato de, se a gente analisar os números, né, 2025, as pessoas, ou muitas pessoas, não vão ter acesso a água, ou maior dificuldade para conseguir acesso até a água. É uma situação bem delicada, né? Seja bem-vindo ao Vida Consciência. Bem, realmente, a questão da legalidade no Brasil, eu vejo que ainda se tem um recurso hídrico, assim, com maior disponibilidade. Então, em outros países, que muitas vezes o direito também funciona pela função da necessidade de se garantir algum bem, algum acesso, ele se desenvolve de determinado modo. Então, no Brasil, hoje, eu vejo com preocupação como lidamos com a temática. Por exemplo, basta a gente analisar os grandes rios brasileiros. Constantemente são acometidos atentados realmente, pouca fiscalização sobre os usos, enfim. Então, é preocupante como hoje a gente trata essa temática, mas que daqui a pouco, quando percebemos, pode já ser tarde demais. E, Guilherme, olha só, esse ponto que tu toca, e está aqui a professora Lu também na tela para discutir conosco, às vezes a gente tem uma percepção do nosso entorno, né, professora Luciana? A gente enxerga o nosso espaço e daí a gente percebe, não, mas aqui tem bastante água, que é o que o Guilherme fala, né? O Brasil, ele comentou aqui, tem grande recurso hídrico. Agora, se a gente olhar ali do lado, talvez já não tenha. E essa questão da água, como tu diz no início ali, é um direito humano, não é um direito local, né? Então, obviamente que essa questão do estudo busca também trabalhar, imagina a questão dos benefícios que a gente consegue perceber também com a utilização racional da água, né? Tamanha a importância desse bem para o contexto universal, que quando da previsão das chamadas ODS, né, dos ODS, melhor dizendo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, em 2015, a ONU declarou um objetivo especificamente para a água, que é o ODS 6, que tem essa pretensão, então, de garantir o acesso à água e também ao saneamento a todos, né? Então, nós não podemos também, em decorrência do fato de sermos privilegiados, né, no contexto brasileiro, né, de termos, como dizia o Guilherme, uma certa abundância, nos permitir desperdiçar tal bem, porque nós estamos lidando com um bem que é de todos, e esse de todos ultrapassa, inclusive, o território brasileiro, né? Ele é um bem compartilhado universalmente, né, por todo o planeta. Então, por isso também que os olhares, objetivos, as tratativas internacionais, entre outros, se voltam, né, para
o contexto geral, né? Ou seja, mesmo que cada país, sim, tenha, né, sua soberania, tenha território definido e tenha metas específicas, digamos assim, também para lidar com esses bens, né, com os recursos hídricos. Mas, volto a dizer, não é o fato de que o Brasil, né, goza de uma grande abundância, né, que lhe permita, né, desperdiçar, poluir, enfim. Também, né, nós temos tido episódios muito sérios envolvendo rios muito importantes, né, os próprios desastres de Mariana, enfim, que acometeram, por exemplo, e depois de Brumadinho, que acometeram o Rio Doce, né, e tantos outros rios que de quando em quando passam por esse tipo de situação, né. Então, a matéria, ela é muito importante e precisa ser muito bem cuidada. E dentro desse contexto da agricultura também, né, que é o nosso maior alvo, talvez também da própria pesquisa, né, nós temos que lembrar que os usos são muito elevados, né? Nesse mesmo relatório, nesse último relatório publicado pela ONU, né, em estimativa de percentuais, assim, até para que, né, quem não conhece muito desse contexto, enfim, né, do acesso à água, né, tenha uma ideia das proporções, né, foi indicado que 69% da água é captada pela agricultura. Logo depois vem a indústria, né, que muitas vezes é vista como grande vilã, até nos processos relacionados à poluição das águas, entre outros e tal, né, mas a indústria vem com um percentual de 19%. E os usos particulares gerariam em torno de 12%, ou seja, aqueles que nós praticamos nas nossas residências, né? Então, esses usos, diante do uso que é feito pela agricultura nos processos de irrigação, por exemplo, né, é pequeno até, né, se comparado, então, com o que se usa para a produção, não só de alimentos, né, mas também das famosas commodities, né, porque muito desses processos de irrigação estão centrados até no entorno das grandes produções, né, das monoculturas, da soja, de milho, né, e de tantas outras chamadas commodities, né, então de produtos muitas vezes até que nem permanecem dentro do território brasileiro, que são exportados. Então se usa uma água que é de todos, muitas vezes nesses processos, né, e o produto em si até nem se volta para a benesse da própria população brasileira, né, nós acabamos ficando só com o ônus, muitas vezes, da poluição desse bem, da poluição dos recursos hídricos, que é o que fica como legado depois do processo de irrigação, então, dentro do território brasileiro. É o caso, por exemplo, do arroz, né, que utiliza uma grande quantidade de água e que, em sua maioria, infelizmente, ainda é produzido na forma convencional, apesar de nós já termos hoje grandes produtores de arroz orgânico no Brasil, inclusive no estado do Rio Grande do Sul, né, onde nós temos uma cooperativa que é fruto de um assentamento do MST na região ali próxima a Porto Alegre, em Nova Santa Rita, né, que é uma das grandes produtoras hoje de arroz orgânico, mas tirando esses produtores orgânicos, os demais produtores, na sua maioria, ainda aplicam uma quantidade de defensivos muito grande nesse tipo de produção, e esse defensivo fica na água. Quando da abertura dos taludes para a colheita do arroz, por exemplo, né, essa água se esvai, ela retorna para os cursos hídricos, mas normalmente sem ter passado por um processo de decantação, de despoluição ou de tratamento. Então, ela acaba carreando consigo, levando consigo todos esses poluentes para a água. Então, essa é mais uma das razões, né, da importância de se identificar práticas diferenciadas nesse contexto da agricultura. Como é que está sendo participar dessa pesquisa, Guilherme? Até porque, como eu disse lá no início do nosso episódio, a professora Luciana disse que tu tem um envolvimento direto com a pesquisa há bastante tempo, né? Sim, sim. Eu entrei como bolsista de pesquisa em 2019 e esse projeto, então, começou agora no início de 2021. Está sendo bem desafiador o início de um processo, então, colher dados, buscar referências, é algo assim que demanda muito, mas que para o futuro é necessário para que a gente possa acessar a comunidade realmente, verificando na prática como as coisas estão acontecendo. Porque uma coisa é a gente ter o conhecimento prévio da literatura, do conhecimento que outros pesquisadores foram atrás, mas a gente acessar a comunidade, eu acho que isso é realmente o diferencial, né? A gente devolver o conhecimento para a comunidade e também sensibilizar. Quando o Guilherme faz esse relato aqui, Luciana, e a gente tem 1 minuto para encerrar o programa, passa voando, mas eu acho que essa questão
mostrar para a população de uma maneira geral que a pesquisa ela tem esse estofo teórico, tem essa fundamentação, né, tem a leitura desses autores, essa revisão toda, mas que isso vai impactar diretamente na comunidade com algo prático, que é o Guilherme relata aqui, é o que a pesquisa acaba oferecendo para a comunidade de uma maneira empírica e uma maneira muito bacana, assim, pelo fato de justamente ser um retorno, né, para a sociedade do que é desenvolvido, muitas vezes com bolsas em órgãos de fomento, com editais, e isso é muito legal a gente mostrar que a pesquisa ela dá resultado, né? Isso, perfeito, Marcos. Eu acho que esse é o maior compromisso que o pesquisador tem também, né? Principalmente por ter também acesso a fomentos, como tu colocaste, né? Nós, nessa pesquisa, estamos contando com o apoio da FAPERGS também, né? Que é a Fundação de Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nada mais correto e justo, né? Do que nós devolvermos esse resultado para a nossa comunidade, né? Para a comunidade gaúcha. Professora Luciana Turati, muito obrigado pela participação. Guilherme, valeu, cara. Boa sorte que vocês continuem a desenvolver essa pesquisa e que nós tenhamos resultados cada vez mais positivos aí, a gente consiga enxergar isso e mostrar, obviamente, para a população, que é o que a gente vem fazendo através do Vida Consciência, tentando democratizar um pouco essas pesquisas e explicar para a população tudo que vem sendo desenvolvido nos nossos programas de pós-graduação. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço e obrigada. Muito obrigado.